bancada aqui, respondendo a dúvida da colega, ela falou, professor, pode começar uma setinha para baixo? Tem uns livros que fazem essas atrocidades, tá? De inverter essa ordem. Mas, na minha prova, esquece. Na minha prova, você não vai ver isso aqui, não. Para falar a verdade, para falar a real, eu até tiraria isso aqui do slide, tá? Eu vou até tirar essa porcaria do slide para uma próxima prova, porque é tão difícil achar um autor que faça essa inversão, que eu acho que não vale nem a pena colocar isso aqui. Isso aqui vai gerar mais dúvida do que qualquer outra coisa. Mas foi até bom ter feito essa observação. Na minha prova, você não vai encontrar essa atrocidade. Sempre vai começar com a setinha para cima, tá? Então, maravilha. Na regra de Rand, a regra de Rand diz para a gente o seguinte, né? Você vai encontrar elétrons com setinha para cima em caixinhas separadas, ok? Você vai encontrar esse tipo de coisa? Não. Para você começar a colocar a setinha para baixo, você precisa preencher todas as setinhas para cima. Então, isso aqui está errado. Próximo exemplo. Isso daqui está certo, porque tem a setinha para baixo e você já preencheu todas as caixinhas com setinha para cima. Show. Então, princípio da construção envolve 3 parâmetros, né? O diagrama de Linus-Pauling, que você precisa saber montar para poder fazer a prova, né? Você precisa saber fazer um S2, 2S2, 2P6, blá, blá, blá. Eu não peço na prova configuração eletrônica muito grande. Não peço. Se eu tiver que cobrar, vou cobrar até no máximo, a 4ª, 5ª camada. 6ª, 7ª, esquece. Não vou cobrar, tá bom? No máximo até a 4ª, 5ª. Então, tu não precisa montar o diagrama todo, até a 4ª, 5ª camada no máximo. E você precisa disso aqui para poder chegar nos números quânticos. Agora, o exercício vai estar completo, né? Como que seria o conjunto de números quânticos do hidrogênio? Hidrogênio, número quântico principal igual a 1, terminou com a letra S, SPDF 0123. Terminou em S, número quântico secundário é L. O elétron dele está na caixinha 0, então o número quântico magnético é 0. E o spin está para cima, então é mais meio. Pronto. O conjunto de 4 números quânticos que descrevem o hidrogênio é esse. Bem? O hélio, vamos ver o hélio. O hélio é uma setinha para cima e uma para baixo. Número quântico principal, número grandão, 1. Terminou com a letra S, L igual a 0. Número quântico magnético, uma caixinha sempre vai ser 0. E o último elétron entrou para baixo. Então o spin é menos meio. Vamos continuar essa discussão. Lítio e boro. Lítio termina com 2S1. Uma setinha para cima. Qual vai ser o número quântico principal? Terminou com 2 grandão, o número quântico principal é 2. Terminou com a letra S, é 0. A única caixinha, quando você só tem uma caixinha, o número quântico magnético sempre vai ser 0. Para cima, o spin é mais meio. E o boro? O boro, o número atômico 4, terminou com 2S2. O 2 grandão significa que o número quântico principal é 2. Terminou com a letra S, L igual a 0. Uma caixinha apenas, o M sempre vai ser 0, e o spin, o último elétron entrou para baixo. Vai ser menos meio. Continuamos. Aqui eu tenho um desenhozinho dos orbitais, mas é só para explicar o porquê que quando a gente tem orbital do tipo P, por que a gente desenha 3 caixinhas? Já parou para pensar nisso? Por quê? O orbital do tipo S, ele é uma esfera. Então a gente representa matematicamente com uma caixinha só. O orbital 2S é S, também é uma esfera. Então a gente representa com uma caixinha só. Mas o orbital do tipo P, ele tem esse formato que a gente fala que é um formato de halteres. Isso aqui mais se parece com 2 bexigas, 2 bolas de festa amarradas. Só que os orbitais P,
eles existem em 3 eixos. No eixo X, no Y e no Z. Como eles se subdividem em eixos X, Y e Z, aí a gente matematicamente representa os orbitais P por 3 caixinhas. Sacou? Então, a gente vai ter essa divisão. Olha lá. Peguei o B, o elemento B de boro, o C de carbono e o N de nitrogênio. Todos eles terminaram com a letrinha P. Os orbitais do tipo P, a gente coloca 3 caixinhas para ele. Boro, 2P1. Preenchimento, 1 elétron ali. Número quântico principal, 2. É o número grandão. Letra P. Aí eu coloquei até um macete aqui, ó, pra gente não esquecer. Deixa eu pegar. Ah, volta. Volta. Aqui, caneta. Botei até um macete aqui. Macete aqui pra gente não esquecer do número quântico secundário, o L. De acordo com a letrinha, a gente vai ter o valor. Se a gente está falando da letra P, o L vai ser igual a 1. Show! E o número quântico magnético? O número quântico magnético é o número da caixinha. O número quântico magnético a gente representa pela letra M ou por ML, dependendo do livro. Como o elétron ficou na caixinha -1, o número quântico magnético é -1. E como essa setinha para cima, o spin é mais meio, um spin positivo. Carbono, 2p2. Preenchimento. Número quântico principal, 2. Secundário, 1. Onde entrou o último elétron? O último elétron entrou na caixinha 0. A direita é positivo, a esquerda é negativo. O último elétron entrou aqui. Então, o número quântico magnético é 0 e o spin é mais meio. Nitrogênio, 2p3. Construindo, o último elétron entrou na caixinha mais 1. O último elétron entrou na caixinha mais 1. Número quântico principal, 2. O secundário é 1. O magnético é 1. E como o último spin terminou para cima, mais meio. Continuando a brincadeira. Vamos lá. Oxigênio termina com 2p4. Essa é a construção. O quântico principal é 2. O secundário é 1. Onde que entrou o último elétron? O último elétron entrou aqui, ó, na caixinha -meio. Então, o número quântico magnético é -1. Eu falei -meio, desculpa. A caixinha é -1. E o spin para baixo significa que é -meio. Estou acelerando um pouco, tá? Qualquer coisa é só me interromper. Flúor. Número quântico principal 2, secundário L, magnético 0, porque o último elétron foi esse aqui. Entrou na caixinha 0 e como é para baixo, -meio. Neônio. Construção. Número quântico primário 2, secundário 1. O último elétron entrou na caixinha positiva, né? Mais 1. E o último elétron foi para baixo, -meio. Então, esse é o conjunto dos números quânticos. E quando a gente tem, por exemplo, um orbital do tipo D, D de dado, né? Ferro. Ferro termina com a letra D. O orbital do tipo S é uma caixinha. O orbital do tipo P, 3 caixinhas. O orbital do tipo D, 5 caixinhas. E o orbital do tipo F, 7 caixinhas. Eu escutei um barulhinho aqui do aplicativo. Deixa eu ver o que é. Só um minuto. Sua chamada termina dentro de 15 minutos. Quer mais tempo? Não, não quero pagar por isso. É porque eu estou usando o Google Meet na versão que não é paga, né? Então, em 1 hora, a conexão cai e aí eu mando de novo o link para vocês para a gente entrar de novo na sala. Então, volta para cá para a gente focar nisso aqui. Ferro. Terminou em 3d6. Vamos fazer o preenchimento dos 6 elétrons nos orbitais D? Os orbitais D são 5 caixinhas. Vou escrever aqui, caixinhas. Caixinhas é o nome que a gente está dando para os orbitais degenerados.
Então, o orbital do tipo D, ele é composto por 5 orbitais degenerados. E a gente apelida carinhosamente de caixinhas. Vamos lá. 6 elétrons. Acompanhe a animação aqui. 3d6. 1, 2, 3. Uai. Ih, não, tá errado aqui. Tá errado. Só um minutinho. Deixa eu acertar isso aqui. Ué, não apareceu. Era para ter aparecido. Acho que a animação, ela tá na ordem errada. Deixa eu ver se não é animação. A animação só na ordem errada. Então, vou refazer com vocês. Deixa eu pegar a caneta. Depois eu tenho que refazer essa animação aqui. O orbital do tipo D são 5 caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou mudar de cor, vou pegar a cor azul. 3d6. Tem que preencher 6 elétrons aqui. Então, começa com a setinha para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Botei tudo para cima. Volto para botar para baixo. 6. Ah, o último elétron entrou ali, né? O último elétron entrou na caixinha de número -2. Então, por isso que o número quântico magnético dele é -2. E esse último elétron entrou com spin para baixo. Então, o spin dele é -meio. Por que o número quântico principal dele é 3? Ah, porque o número grandão aqui é 3. Por que o número quântico secundário dele é 2? Porque ele termina com a letra D. Olha aqui, ó. S, P, D. Se terminou com a letra D, o número quântico secundário é 2. Maravilha? Então, como é que funciona quando a gente termina com a letra F? Aqui eu estou com o elemento TB, o elemento térbio. Isso aqui é uma configuração eletrônica abreviada, tá? Está abreviada com gás nobre, não interessa. O que interessa é o último termo, esse 4F9. Acompanhe a animação. Viu? Então, foram preenchidos os 9 elétrons nos orbitais. O último elétron entrou aqui, ó. Entrou primeiro tudo para cima, depois entrou para baixo. O último elétron entrou na caixinha, -2. Então, vamos aos números quânticos. Terminou com o número 4, número quântico principal é igual a 4. Terminou com a letrinha F, letrinha F aqui, ó, 3. O último elétron entrou na caixinha -2, então o número quântico magnético é -2. O último elétron foi para baixo, então o spin é -meio. Tá bem? Então, vimos todos os casos de números quânticos, quando tem S, P, D e F. Vimos tudo de números quânticos. Lembrando que isso aqui foi trabalhado na sala de aula justamente com esses slides aqui, mas eu acho que no dia que eu dei essa aula foi tipo finalzinho de aula, já tinha gente indo embora e tal, então teve gente que não pegou. E tem muito exercício na lista sobre números quânticos, né? Com isso daqui, vocês conseguem fazer qualquer exercício. Essa parte de paramagnetismo, diamagnetismo, eu não falei. Então, isso aqui vai ficar só como curiosidade. A gente vai voltar a falar disso na próxima parte da matéria, que a gente vai falar de ligação química. Quando a gente tem uma configuração eletrônica dessa, tá, construída nas caixinhas, em que todos os elétrons estão emparelhados. O que significa elétrons emparelhados? A caixinha está totalmente preenchida com um elétron para cima e um elétron para baixo. Todos, está totalmente preenchido. Não tem nenhum elétron desemparelhado. O que é o elétron desemparelhado? É quando a setinha está sozinha na caixinha. Tá? Quando está totalmente preenchido, está tudo em duplinhas de setinhas, os elétrons, a gente diz que o elemento químico ele é diamagnético. E quando sobra, quando eu tenho elétrons sozinhos em caixinhas, ou seja, nem todos os elétrons estão emparelhados, ou seja, a gente tem elétrons desemparelhados,
nós dizemos que o elemento químico ele é paramagnético. O que significa ser paramagnético e o que significa ser diamagnético? Vamos olhar aqui. Paramagnético. Substância que possui elétron desemparelhado. São atraídos por campo magnético. O que é o diamagnético? Substância que não possui elétron desemparelhado. Todos os elétrons são emparelhados. São repelidos por campo magnético. Alguns exemplos de diamagnético: gás hélio, carbono, cobre, prata, ouro. Alguns exemplos de paramagnético: oxigênio, sódio, alumínio, platina, urânio. Olha essa figurinha aqui que interessante. Aqui tem uma espécie de balança. Uma balança sem campo magnético. Aí, maravilha. Aquela balança antiga de pratos, né? Eu tenho uns pratos aqui com peso para equilibrar um tubinho de ensaio contendo um sample. O que é sample? Em inglês, amostra. Tem uma amostra de uma substância. Se essa substância ela for paramagnética, ela é atraída pelo campo magnético. E a atração, como que ela é observada? Você vê o campo magnético puxando para baixo, literalmente atraindo, e a balança ela fica com ângulo, né? Ela não está totalmente reta. Você vê a atração. Se a substância ela for diamagnética, a gente vê o campo magnético repelindo a amostra. Então você vê que a balança ela não fica totalmente reta, ela fica inclinada, ela sofre uma repulsão do campo magnético. Isso eu estou deixando só, esse finalzinho está só como curiosidade, tá? Isso aqui a gente vai entrar para quando a gente for falar de ligações químicas, aí a gente vai falar das moléculas diamagnéticas, paramagnéticas, os átomos. Isso aqui é uma bobeirinha, é só um adendo. Então, para a prova, é importante que vocês saibam números quânticos. É uma coisa que vai ser cobrada, então por isso que eu decidi revisar. Tinha bastante coisa ali na lista, né? E como eu encerrei números quânticos, e essa sala aqui ela está próxima de acabar, só tem 7 minutos, eu vou encerrar a chamada, vou gerar uma nova chamada lá no WhatsApp. E aí vocês entram de novo para a gente dar uma continuidade. Vou fechar aqui e já mando outro link lá no Zap.